Olá, meus queridos, como vão vocês? Hoje eu tive um tempinho, eu acabei escutando o EP, né, do John Lennon, do Mind Games, né, que foi lançado, e também eu ouvi, aliás, eu assisti pelo YouTube o Evolution Documentary da música Mind Games, que é algo que vocês têm que assistir. Vou fazer algumas considerações a respeito. Meu nome é Ivan Moura, esse aqui é Beatles Go, vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu que saiu aí esse Evolution Documentary, né? Que é um mini documentário mostrando como foi a evolução da música Mind Games, né? E eu acho que isso é imperdível, eu acho que todo grande fã do John Lennon deveria assistir. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero muito agradecer a Belas Letras por esse box maravilhoso de uma banda que eu amo, que é o Led Zeppelin, né? Vem o livro dentro do box aqui também. E veio junto com o livro escrito pelo Bob Spitz, né? Eu fiz até um vídeo a respeito disso. Nesse box, junto com o box, veio também aqui uma estátua do Eremita, olha que bonitinho, né? Tem que deixar longe da Marilu. E vem também uma vela, né, do Led Zeppelin, né? Igual, escrito igual aqui, o qual eu tive que tirar aqui da sala, porque a Marilu foi cheirar, meus queridos, começou a espirrar igual uma louca. Então eu não achei muito legal, não coloquei em outra parte da casa, né? Mas, meus queridos, o que foi que aconteceu? Uma outra coisa, nós já ia esquecendo, é que no site da Belas Letras, para você comprar todos esses livros maravilhosos que a Belas Letras tem lançado ao longo dos anos, né? Você pode também lá no ato da sua compra, lá também, você pode, se você quiser, doar dinheiro, né, para esse desastre horroroso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não tem uma parte lá para doação que a Belas Letras vai seguir, repassar essas doações para instituições sérias e tudo mais, que vai cuidar não apenas das pessoas, né, mas também dos bichinhos que estão lá. E falar em bichinho, a Marilu vai dar uma chacoalhada na câmera aí. Se mexer, meus queridos, não é problema na sua casa, o problema é aqui. Pronto, ela já pulou de cima. Então, meus queridos, vamos lá. E lembrando que a Belas Letras também tem 2 boxes de luxo do Tunin apenas à venda no site da Belas Letras. Lá é um item de colecionador assim maravilhoso. Se eu fosse vocês, pegaria do Tunin, né, do Mark Lewison. Então, meus caros, eu fiz algumas anotações, né, cara? Primeiro do Mind Games Evolution Documentary, né? A parte 1 começa com uma demo do John Lennon, porque como é que são esses documentários? Esse Evolution Documentary. Isso vai vir em áudio. No box super mega de luxo, meus queridos, que vai sair, né? Com 6 CDs, só para você ter uma ideia, né? E dentro desses CDs tem tanta coisa que tem até o álbum Mind Games, eu tô zoando. Mas tem muita coisa ali, meus queridos, eu acho pela bagatela de US$ 13.000. Vai ser um box mesmo, um box que eu falo, uma caixa quadrada, né? E lá dentro vai estar tudo lá, vinil, diabo, um livro maravilhoso. Vai ter uma caixinha lá dentro que você vai abrir, né? Vai ter uma surpresa da Icona, você vai abrir assim. Loucura, loucura total. Então você vai ter lá, vai ter muita coisa, né? Então, desde o Plastic Ono Band, por incrível que pareça, o Sean Lennon, ele tem caído de cabeça na obra do pai dele, né? Ele fez um box maravilhoso do Imagine, lá por volta de 2018, se eu não me engano, e ele já tinha lá CDs com esses Evolutions, que eu já vou explicar para vocês. Depois ele fez novamente no Plastic Ono Band, né? Tinha CD só sobre isso, né? E tinha também. Aí ele pulou o Sometime in New York City, vai ver porque, sei lá, vai ver, ele não gosta muito do álbum, né? Então ele pulou pro Mind Games, né? E no Mind Games também vai ter esses documentários. Um eles jogaram hoje, não, um dia para trás aí. Eles colocaram no YouTube, então você pode assistir. Eu vou deixar o link fixado ali embaixo para você assistir, né? Então ele começa com a parte 1, começa a demo, com o John Lennon tocando em novembro de 1970, e tem vídeo disso. Ele lá com o cabelo assim raspado, ele lá tocando, né, a demo de Make Love Not War, né, que era o nome de trabalho dessa música, né? Depois ele passa, né, para uma demo, aí depois para os ensaios, né, e outtakes, né, cara? Então você vê o John ali ensinando a música para os músicos ali que ele tinha contratado, músicos os quais já haviam tocado com a Yoko Ono, né, no disco dela. E na parte 3 vai, que é chamado Explorando a Master, né? Parece que o Sean, ele pegou a master, então ele vai subindo, ele vai brincando igual o George Martin fazia com o Sgt. Pepper em documentários, né? Ele vai baixo aqui, ele põe ali, ele coloca só o baixo, a bateria,
né? Depois a guitarra, né? Depois a voz de John Lennon. É muito interessante você ver o processo de composição do John, como, como foi de demo virando para os ensaios, depois para master, e eles brincando com a master para você pegar esses elementos, né? Agora, o Box Super de luxo vai vir com CD de outtakes, vai vir com rough mixes, vai vir também com esses CDs, né, que são praticamente documentários. Ô, Marilu, meu Deus, são praticamente documentários mesmo, né, e tal. E é muito interessante que depois ele foi gravado, os ensaios e os takes eram dia 4 de agosto de 1973, no Record Plant de Nova York, né? E a parte 3 mesmo, que é a Master, era o dia 23 de agosto de 1973. Então, vale a pena vocês dar uma olhada, porque é realmente fenomenal você ver. Eu fico imaginando como é que vai ser isso quando sair mesmo o CD, com todas as faixas do Mind Games, né? Elas mostrando da demo, né? O John gostava de gravar a demo, depois ele ensaiava com a banda, depois ele fazia a massa. Então ele vai fazer do mesmo jeito que fora feito com Plastic Ono Band e também com Imagine. Quem tem isso aí sabe o que eu tô falando. Realmente é muitíssimo interessante. É para você sentar no sofá, colocar um headphone. Isso é coisa para escutar com headphone, meus queridos. Botar um headphone legal ali você curtir, né? Sobre o EP. O EP é lógico, né? O pessoal nos Estados Unidos, lá o Sean Lennon lá distribuiu o EP para tudo quanto é youtuber, né, cara? Canalzinho ele pequeno, já falei isso aqui e tal, mas ninguém olha aqui para baixo. O Brasil falando em português, no Beatles School, aonde no Brasil eles falam português, eles gostam dos Beatles lá. O Sean Lennon devia perguntar pro Paul McCartney, né, se a gente gosta dos Beatles ou não, né? Mas aí o EP, que eu não tenho, né, mas eu ouvi, porque, meus queridos, o que eu não tenho, alguém baixa e manda para mim, né? Então, o que que eu achei da música Mind Games? Uau, eu tava esperando que Mind Games seria igualzinho daquele box Give Me Some Truth, né? Não, eles deram uma mexida ali mesmo e o som tá muito bom. Até aquela parte do. Tem um tchan, 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 que é quase um reggae, que é em Mind Games, que dá para ouvir muito claramente os instrumentos, sabe? O mix de Mind Games, ele parece meio embolado, pelo menos eu cresci com ele assim, e agora nessa versão você consegue escutar com clareza cada instrumento sendo tocado. Foi muito bem feito, né? Sendo que o produtor foi o Sean Lennon, fiquei impressionado. Realmente o rapaz gosta da obra do pai dele e trata ela com muito respeito. E sobre esses Evolution Mixes que eu falei, que é esse documentário, caramba, o Danny Harrison comeu mosca, né? Ele poderia ter feito isso com All Things Must Pass, e o Paul também nesses archive, dessas caixas dele, né? Porque é muito legal, porque o Paul sempre teve demos, né? Ele fazia várias demos, o George também. Então você vê a demo ir evoluindo até chegar ao mix final, é muito interessante para a gente compreender e também apreciar o trabalho dos nossos meninos, né? Então seria uma coisa muitíssimo interessante, podia fazer isso até com os Beatles, com a obra dos Beatles, mas vamos ver, né? E Mind Games, então, tá perfeito, a música tá perfeita. Depois tem I'm the Greatest, com o John cantando, a música que ele deu pro Ringo, né? E dá realmente, você colocar um headphone, você escuta muito bem o George Harrison, né? Aquele cham, 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 é muito parecido com She's a Woman, só que é o George que tá fazendo, e não o John, né? E, e dá pra ver como eles trabalhavam tão bem juntos, né? Você vê o John e o George, né? O John Lennon falou que numa entrevista há muitos anos, ele fala que ele estava trabalhando com o Ringo e com o Klaus Voormann no baixo, né? E aí o George liga pro Ringo, aí o Ringo fala, pô, tô gravando com o John aqui, né? Em Los Angeles. Aí o George fala assim, mas eu tô em Los Angeles. O George tinha alguma coisa da Apple para decidir e o John também. Então o George pergunta pro Ringo, você se importa eu aparecer aí e tal? Aí o Ringo pergunta pro John, né? Fala assim, o George tá querendo vir, tem algum problema? O John, claro que não. Manda esse cara vir aqui e me ajudar a terminar essa música, né? E tal. E foi o que aconteceu. Então é muito bem, muito legal esse outtake de I'm the Greatest, né? I Assume a Cena, I'm Sorry, eu nunca vi uma versão tão clara dessa música, meus queridos, mas é uma perfeição. Eu cheguei a notar aqui, principalmente por causa do solo que começa aos 3 minutos e 40 segundos, né? É fenomenal. Sinceramente, se o álbum inteiro tiver a mesma qualidade da música Mind Games e de I See My Son, I'm Sorry, é talvez um dos melhores discos aí que a gente tem aí em relação à qualidade, à clareza, à limpeza de som. Cara, é realmente, eu acredito que vocês vão adorar, né? Sobre You Are Here, era um outtake que eu não ia nem falar.
Quando eu vi que o outtake tinha quase 11 minutos, eu falei, ah, que saco, né? Mas como eu ia fazer o vídeo para vocês aqui, eu falei assim, não, eu não posso deixar de ouvir, né? Porque eu já tinha ouvido um outtake de You Are Here na época do Anthology do John Lennon ali no final dos anos 90. Então eu achei que fosse a mesma coisa, eu estava, graças a Deus. Eu adoro estar errado, né? E aí eu estava errado para caramba. Primeiro que é uma versão um pouco mais lenta que a versão final, né? E por que que ele é tão longo, né? O que ficou parecendo ali é que o John e a banda que estava tocando junto com ele ali, eles estavam experimentando. Tipo assim, não vão parar de tocar, não. Ele não fala isso, não, tá, meus queridos? Mas é só eu que estava imaginando enquanto eu ouvia. Não, não vão parar de tocar, não. Vão fazer, vão ir tocando essa música. E eu vou cantando. E o John mudava a letra, né? A letra que não tá na versão final, né? E tal. Então ele foi tocando, foi tocando. Então, quando você achava que a música ia acabar, ela não é que ela não é que ela recomeçava, ele simplesmente ele continuava e cantava tudo de novo, né? E ele deixou os músicos à vontade para ler, o que era difícil, porque o John, assim como o Paul, as pessoas criticam muito o Paul, né? Mas o John ele tinha, pode ser até que nos Beatles ele fosse mais aberto a receber alguma coisa, né? Mas ali ele só recebia da Yoko Ono algum tipo de crítica ou sugestão. Ali ele deixa a banda tocar, né? E os solos ali e tal. Não é que é uma jam session, né? Mas é uma. Vamos tocar essa música aqui por uns 10 minutos, né? Porque ela deveria durar. Eu não me lembro, talvez 4 minutos e meio a 5 minutos na versão final dela, né? Então é como se ele tocasse ela duas vezes, só que sem parar. Muitíssimo interessante. A voz dele tá deliciosa. Os instrumentos estão deliciosos. Vocês vão amar essa versão. Eu coloquei aqui na introdução, tem só o violão, o baixo e o John ao violão. Então, quando você for ouvir, você vai lembrar, o John tá no violão, né? E o baixo e a guitarra, né? A 1 minuto, aí a guitarra e percussão entra, né? E lá por volta de 5 minutos, parecia que ia entrar numa jam session, mas não. Eles continuam tocando a música, o John continua cantando e cantando muito bem, né? E no finalzinho, o John fala, pô, foi legal, teve algumas partes legais, mas tem uma parte que eu, né, eu ferrei com tudo, né? E aí no finalzinho a Yoko Ono fala, mas no finalzinho mesmo, no rabo da música, a Yoko fala very sweet and nice. Ela fala assim, né? Muito doce, né, e tal. E realmente é uma música muito bonita. Meus queridos, agora realmente eu fiquei muitíssimo animado quando saiu o Mind Games. Ele sai agora no meio do ano, né? Quando ele sair, porque já me pegou, né? Essas versões de I Assume Sen e essa versão de Mind Games, sinceramente, é o fino do John Lennon. Um grande abraço para vocês, vocês curtem aí e eu vou deixar aqui embaixo para você assistir esse mini documentáriozinho, coisa pequena, só para você ver como é que é a evolução de uma demo para os ensaios e outtakes e para a versão final. Tenho certeza que vocês vão adorar. Grande abraço. O menino Sean Lennon realmente está fazendo um bom trabalho, né? O Beautiful Boy. Lembra quando o Sean Lennon era um Beautiful Boy? Lembra? Eu também. Um abraço para vocês.